Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Olá a todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Caravana do Evangelho. Dizemos que é caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco e todos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade de externarmos as nossas reflexões aqui acerca do Evangelho, onde nos reunimos aqui semanalmente. E para nós começarmos os nossos estudos, Cleide, você trouxe uma mensagem para nós, Cleide? Sim, olá a todos. Hoje eu vou fazer uma leitura muito interessante. Ela é do livro Jesus no Lar. E olha só, é a primeira vez que Jesus faz um evangelho no lar com os apóstolos. Então, assim, eu acho muito legal e oportuno, né, ler hoje. Então, começa assim: O culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar. Quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxada e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como a esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendemos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma caridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia.
Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feita como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Lindo, né, gente? A Muito. importância, isso aí é só para reforçar a importância que tem o evangelho no lar. Sim. Não é só para gente, é para todo mundo que está ao nosso redor, nossos vizinhos, todo mundo. Tem até Isso. uma frase de Chico, desculpa até aumentar um pouquinho, mas o Chico, uma vez, ele conseguiu, através do Emmanuel, ver como é que fica as casas quando fazem evangelho no lar. Sai Uhum, luz. uhum. Ele viu de cima, ele viu saindo luzes para o alto de quem faz o É evangelho. E eu acredito maravilhoso. nisso. Sim, inclusive a Sueli, ela trouxe no nosso evangelho esse relato, que a Foi vizinha mesmo. dela viu, sabia quando ela estava fazendo evangelho no lar. Viu? Uma pessoa entre nós, foi confirmada, é verdade. É. Linda mensagem, Cleide, muito obrigada. Seu Zelei, pode fazer a nossa prece inicial, por favor. Sim, então, mais uma vez reforçando, né, o primeiro evangelho no lar foi feito pelo Mestre Jesus, né? E daí nos ensinou e vai passando de milênios em milênios, se Deus quiser. Então, nesse momento, após essa leitura tão linda, vamos relaxando o nosso corpo físico, prestando atenção na nossa respiração, vamos nos acalmando, acalmando a nossa mente, os nossos pensamentos. Vamos nos ligando aos nossos anjos de guarda, nossos mentores individuais. Vamos agradecendo as equipes de limpeza, segurança, higienização do CEF, que já limparam, higienizaram e vão nos dar todo o suporte para os nossos estudos. Vamos cumprimentando os mentores da nossa caravana, com certeza já estão aqui, e todos juntos. Vamos em busca do nosso anjo Ismael, o anjo dourado, das esferas amarelas douradas, que nos recebe e nos conduz até nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. Nossa doce mãe nos recebe, nos envolve em seu manto de luz, de amor, de paz, vai nos preparando e nos levando até seu filho amado. Diante de Jesus, vamos nos ajoelhando aos seus pés. Mestre Jesus, vamos dizendo a ele: Jesus, nós te amamos. Jesus, ser conosco agora e sempre. Jesus, obrigado pelos seus ensinamentos. Sabemos, sim, que temos muito ainda a percorrer, muito a aprender, mas no pouco que sabemos, vamos utilizar, usar em nós mesmos e no nosso próximo, todos esses ensinos. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai,
diante de Deus. Vamos agradecendo a Deus pela vida, pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade dessa reencarnação. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje. Hoje nós iniciamos aqui a parte das instruções dos Espíritos, maneira de orar, V. Monod, Bordeaux, 1862. O primeiro dever de toda criatura humana e o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Quase todos rezam, mas são poucos os que sabem rezar. Que importância terão perante o Senhor as frases que repetem de forma maquinal, sem compreender nem prestar atenção no que estão dizendo? Rezam por hábito, por um dever a cumprir, e cuja execução é sempre um peso. A prece do cristão, do espírita ou de qualquer outro culto deve ser feita logo ao acordar, após o espírito retomar o domínio do corpo. Ela deve elevar-se em agradecimento a Deus com muita humildade. Deve vir do fundo do coração, agradecendo por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual foi permitido, ainda que inconscientemente, visitar os amigos, os espíritos protetores, extraindo do contato com eles novas forças para continuar a caminhada. A prece deve elevar-se humildemente aos pés do Senhor. Deve mostrar a fraqueza que possuem, para que possam suplicar seu amparo, seu perdão e sua misericórdia. Ela deve ser profunda, pois é a alma de vocês que deve se elevar até o Criador, devendo transfigurar-se como Jesus no Monte Tabor, quando apareceu, de forma iluminada, falando com Moisés e Elias, na presença dos apóstolos Pedro, Tiago e João. A prece deve chegar ao Senhor branca e radiante de esperança e de amor. Ela deve conter o pedido das graças de que necessitam, mas daquelas que realmente necessitam. É inútil pedirem ao Senhor para encurtar as provas, para lhes dar somente alegrias e riquezas. Peçam a Ele os bens mais preciosos, como a paciência, a resignação e a fé. Não digam, como muitos fazem, não vale a pena rezar, uma vez que Deus não nos atende. O que pedem a Deus, na maioria das vezes? Já se lembraram de pedir a própria melhoria moral? Não, poucas vezes pediram isso. O que mais se lembram de pedir é o sucesso para os empreendimentos terrenos. E depois ainda dizem: Deus não se ocupa conosco. Se eu fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, insensatos.
Se analisarem honestamente o fundo de suas consciências, encontrarão, quase sempre, em vocês mesmos, o ponto de partida para os males pelos quais lamentam. Peçam, antes de todas as coisas, para que sejam pessoas melhores, e vão ver que imensidão de graças e de consolações irão receber. A prece deve ser uma prática diária, sem que, para isso, seja preciso retirar-se para seus aposentos ou exibir-se de joelhos nas praças públicas. Ela deve fazer parte dos deveres de cada um, qualquer que seja a natureza deles, sem exceção. Não é um ato de amor a Deus assistir seus irmãos em qualquer necessidade moral ou física? Não é um ato de reconhecimento elevar o pensamento ao Senhor quando recebe um momento de felicidade, quando um acidente é evitado, até mesmo quando se é atingido apenas de leve por uma contrariedade? Portanto, é dever de todos agradecer em pensamento. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que tenho recebido. É um ato de arrependimento humilhar-se diante do juiz supremo quando cometerem uma falta, e ainda que por um breve pensamento, lhe dizer: Deus, me perdoa, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Conceda-me a força para não mais falhar e a coragem para reparar o meu erro. Devem orar dessa maneira, independentemente das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vem, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem trazer nenhuma interrupção a seus trabalhos. E, se assim procederem, a prece irá beneficiá-los. Acreditem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido pelo Pai Celestial do que as longas preces recitadas por hábito, quase sempre sem um objetivo claro, as quais, a hora pré-estabelecida, lembra que chegou o momento de rezar. Muito bom esse texto, gente, porque dá vontade de ler de novo, porque ele é tão claro para todos nós, né? Esse ensinamento aqui da maneira de orar. Então, esse espírito amigo aqui, ele destaca que a oração, ela deve ser feita realmente com humildade, com sinceridade e recolhimento interior, e sem ostentação. Não precisa ficar falando em voz alta, em praças públicas. Então, aqui ele fala que também não precisa ficar fazendo repetições mecânicas, né? Então, esse espírito, ele até ensina aqui que o primeiro, que ensina que orar é o primeiro dever do ser humano, é, que deve ser um ato assim de elevação a Deus. Tanto que ele fala aqui de quando a gente acorda, né? Já agradecer. Então, ao despertar, já agradecer esse novo dia pelas energias renovadas, pelo boa noite de sono que teve. E vale salientar aqui também a importância de nós nos elevarmos na hora de dormir. Né? Não precisa ser uma prece longa, mas naquela hora ali que você desligou o celular e que você já vai mergulhar, né? Peça a Deus, peça aos seus mentores, a nossa Mãezinha Santíssima que te envolva no manto azul de luz, né? Que ao dormir o seu corpo repousa, mas o espírito está ali, né? A todo vapor, que vá trabalhar, estudar, aprender, né? Para que o espírito realmente ele faça encontros, né? Salutares mesmo, com a espiritualidade do bem. Então, aqui orar também é preciso quando a gente. É preciso que a gente também perdoe os outros, porque quando a gente ora, até quando a gente faz o Pai Nosso, que tem aquela frase, né? É, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, é importante a gente lembrar também
de saber perdoar o nosso próximo, para que a gente também possa receber esse perdão, né? Então, assim, e também esse espírito ele falou bem claramente aqui para a gente não ficar ali pedindo as facilidades materiais ou a retirada das provações da vida, mas sim da gente pedir forças morais, paciência, coragem, fé. Tanto que no estudo do livro dos Espíritos, né, a Suzy, o Gerson, né, que também participa, a gente está vendo essa parte das preces também. E muito interessante, porque hoje a gente até viu a 661, 662 e a 663, e só vou ler o que Kardec perguntou para a espiritualidade na 661. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Ah, então olha só, o próprio Espírito aqui ele respondeu. É necessário que a gente também perdoe para a gente poder ser perdoado. E também aqui pergunta Kardec: as preces que fazemos por nós mesmos pode modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes do curso? Então, olha só, aqui a espiritualidade já nos explica que a prece por si só, ela não oculta esses erros nossos cometidos. Porque, gente, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, por isso que é sempre seguir, quando a gente fala seguir o caminho do bem ou seguir o caminho de Jesus, é sempre caminhar no bem. Está em dúvida? Pergunte-se para si mesmo, né? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria, né? Isso é bom para mim? Isso é bom para o próximo? Né? Algumas perguntinhas assim ajudam a gente a ir no caminho, né? Então, assim, mas a prece por si só, ela não tira esses nossos erros, mas Deus sabe distinguir o bem e o mal. Então, o perdão a gente obtém sim, não só pelas palavras, mas pela nossa transformação. Não adianta a gente orar, pedir um perdão e amanhã a gente fazer a mesma prática. Então, a gente vai trabalhar tudo isso em nós através da nossa moral, das nossas boas ações. A oração sincera é um grande passo, gente, porque expressa, coloca a gente no arrependimento. E a gente tem o desejo de melhorar através do arrependimento. Então, a prece, mesmo que não altere aí o curso das provações que a gente tem que passar, mas ela nos dá força, nos conecta com a espiritualidade superior, com os bons espíritos, nos aproxima dessa ajuda espiritual. Até como ele falou, quando a gente é livrado de um acidente, de algo ruim que vai acontecer, né? Não são coincidências, são ajudas que a gente tem. Então, a oração, mesmo quando a gente não espera um resultado, uma resposta diferente, mas olha só, esses pequenos detalhes são as respostas já que estão vindo. Então, a oração é sempre um instrumento do nosso fortalecimento interior. Pode falar, Suzele, eu vi que você abriu seu microfone. Ele nos ensina, né, como orar, né? Então, à noite, por exemplo, quantas pessoas cansadas, né? Muitas pessoas vão rezar o Pai Nosso e não chega nem na metade, já dorme, que é uma coisa mecânica, é uma coisa que vem desde criança. É assim que é ensinada a oração? Não. A oração tem que ter a calma, tem que ter a fé, tem que vir do coração, tem que ter um momento, né? A oração é para agradecer, é para pedir, é para um monte de coisas. Tanto a oração da noite, a oração de manhã, né? Não sabemos onde andamos durante a noite, mas vamos agradecer, né? Se
Se à noite pedirmos com fé, com coragem, com força, teremos uma noite tranquila, seremos amparados, teremos ah, muitos avisos, né, da espiritualidade maior. Então é preciso saber pedir. Pedir, como você colocou, não para aliviar nossas provas, aliviar nossos problemas, resolver, né? Não, pedir para que tenhamos força, coragem, né? Para passarmos pelas provas, pelas expiações que nós mesmos escolhemos, né? Antes de vir para esse mundo. E pedir também coisas que realmente ah, possam ser atendidas, né? Eu dei até o exemplo no estudo do Livro dos Espíritos, né? Vamos pedir para parar de chover, porque eu não quero molhar meu pé? Não, a chuva é importante. Então, não podemos ser egoístas, né? Pensando só em nós. Então, o universo não vai mudar por nossa causa. O universo, Deus não vai mudar todo o universo para atender um capricho nosso, uma infantilidade nossa, né? Então é preciso que a nossa oração seja feita com muita coragem, com muita força, com muita humildade, né? Porque senão, como diz meu amigo, bate no teto e volta, né? Então, toda a prece feita com essa sinceridade, com essa humildade, com certeza vai ser ouvida, vai ser levado pela espiritualidade até Deus, até Jesus, né? Tem vários intercâmbios aí no meio do caminho, né? Agradecer nosso anjo de guarda, que está mais próximo. Então, a prece é um momento que vamos nos dedicar, é o momento que vamos melhorar a nossa moral, porque vamos receber a proteção divina, com certeza. Muitas vezes a pessoa ora e se desanima porque espera um milagre, né? Milagre, na verdade, não existe, né? Então, muitas vezes as respostas vêm às nossas orações e a gente não percebe, acha que a gente que resolveu o problema. Não, a espiritualidade, ela vem na calma, ela vem em doses homeopáticas, né? Não é assim uma coisa extraordinária, como muita gente pensa. Ah, Deus não atendeu, quem resolveu fui eu. Não, a gente não resolve nada, né? Já aprendemos sobre isso. Não temos o controle de nada, né? Então, a prece é isso, é a nossa melhoria moral, se soubermos realmente pedir, não esquecer nunca de agradecer, né? Agradecer pelo dia, pelo sono, pelo alimento. Podemos orar a qualquer momento, em qualquer lugar, não precisamos de templos, de nada disso. Podemos orar até em lugares não tão bons que possamos estar. Mesmo assim, a nossa prece, se ela for feita de coração, ela será ouvida sim, né? É isso que eu tinha a falar. Obrigada, Suzelei. Pode falar, Cleide. É isso mesmo, Su. A prece, ela é uma reforma moral nossa, né? E aqui no livro, no texto que a gente leu hoje, Modo de Orar, ele deu várias dicas, né, de como orar. E tem uma parte que ele fala, né, a gente tem que entrar no quarto, no seu quarto. O que que é o seu quarto? Não é o espaço nosso físico. É aqui, gente. O nosso quarto é aqui. É o nosso quarto interno, dentro de nós mesmos, no nosso coração, como vocês mesmos comentaram, né? Porque é individual. A oração é individual. Aí na oração você se olha, você identifica onde você teve avanço, onde você pode melhorar, vê as suas incertezas.
Ninguém nem precisa de saber o que você está orando, porque é uma conversa íntima com você mesmo, né? Lá você pede ajuda para melhorar, você vê o quanto você já melhorou, né? Então, assim, é um esforço próprio, onde a gente vai poder combater as nossas imperfeições, como a Suzy mesmo falou, é uma reforma moral. Eu costumo falar que é um começo de uma reforma íntima, né? Porque é bem isso mesmo, você se olhar, olhar para dentro de você e ver onde você pode melhorar, pedir ajuda para poder vencer uma imperfeição. E é isso, é o início de uma reforma íntima mesmo. Orar com sinceridade é isso. Não pedir nada, como a Suzy falou, nada exorbitante e depois falar, Deus não me ouve, né? Porque Deus é coerente e justo, né? Isso aí, obrigada, Cleide. E assim vamos então, falando tanto de prece, né? Vamos fazer a nossa prece final. E a nossa prece final é um ato de amor, é um ato de caridade, onde levamos as nossas melhores vibrações para todo o universo, por todo o planeta Terra, chegando naqueles lugares mais necessitados, onde se encontram em guerras. Vai chegando em todo o nosso Brasil, atingindo estados, cidades, bairros, todos os lares brasileiros. Vibremos por todos os enfermos do corpo físico e da alma. Vibremos por todas as crianças, orfanatos, idosos, asilos, jovens. Vamos vibrar pelos encarcerados, por aqueles que estão nos vícios, por aqueles que estão à procura de um emprego, que todos recebam a luz de Jesus em seus corações. Vibremos por todas as religiões, filosofias, doutrinas, todas que giram em torno do nosso Mestre Jesus. Não importa a religião, o importante é a contribuição para a formação do homem de bem. E assim vibremos, convido a todos nós que possamos vibrar por todos os nossos entes queridos, aqueles que se encontram no plano espiritual. Vamos levar muito amor, muita paz, muita luz por todas as nossas gerações passadas, a nossa ancestralidade, lembrando que através dessas gerações nós estamos no aqui e no agora, onde a melhor forma de honrá-los é seguir sempre em frente na seara do nosso Mestre Jesus. Possamos agora trazer em nossa tela mental, no nosso coração, os nossos familiares, onde oramos aqui pelo próximo, vamos trazer os nossos familiares mais próximos, os nossos amigos. Podemos ir indo mentalizando o ambiente de trabalho, os nossos afetos, desafetos, aqueles que nos solicitam uma oração, uma vibração, que todos recebam muita paz, muito amor, muita luz. E vamos agora pedindo humildemente que Jesus adentre com sua frequência, com a sua luz em nosso lar, passando por cada cômodo, limpando, higienizando e abençoando a todos que residem conosco, incluindo todas as formas de animaizinhos, de plantinhas. E obrigada, Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos, Mestre Jesus. E que nós possamos receber através dessa água aquilo que necessitamos, para que possamos ter mais uma semana linda e abençoada. E assim, agradecidos pelo Evangelho de hoje, nós rendemos graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima. Gente, gratidão por hoje.
e até o próximo evangelho. Com fé em Deus. Tchau, tchau.